O Via Justiça de hoje com o tema A Justiça Militar no Brasil e os 75 anos da Justiça Militar em Minas Gerais. Participando do programa, o juiz Fernando José Armando Ribeiro, vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, e o juiz Marcelo Menacho, da primeira Auditoria da Justiça Militar Mineira. Pergunto aos senhores, a Justiça Militar e os direitos humanos. Carlos, há um componente muito importante, acredito, na Justiça Militar brasileira e que principalmente é cumprido pela Justiça Militar Estadual, que é um atendimento integral às diretivas que foram estipuladas pelo Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, da ONU, que estipulou parâmetros para a legitimidade das justiças militares. Nós sabemos que a crítica às justiças militares é uma crítica que muitas vezes tem voz, né, não só no Brasil, claro, ela tem ecos ao redor do mundo, e esses parâmetros são parâmetros, digamos, que a ONU criou para se tentar uma legitimação das justiças militares. As justiças militares estaduais brasileiras cumprem integralmente todos esses requisitos. Por quê? Os requisitos principais são: essa justiça ela tem de ser uma justiça inserida como juiz natural nas constituições do Estado. A justiça militar ela é inserida como órgão do Poder Judiciário pela Constituição brasileira, né, explicitamente em vários dos seus artigos. Ela não deve ter jurisdição sobre civis. A Justiça Militar Estadual jamais julga um civil na competência constitucional brasileira. E as suas decisões, segundo a ONU, elas teriam que ser passíveis de revisão por tribunais civis, o que também ocorre na Justiça Militar Estadual, uma vez que as decisões das auditorias dos juízes de direito da Justiça Militar, né, que são apreciadas pelos tribunais de justiça militar, nos casos dos estados que existem, ou dos tribunais de justiça, elas serão sempre passíveis de apreciação por recurso, seja pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, diferentemente, inclusive, do que eu mencionei, que muitas pessoas pensam, né, as nossas decisões não sobem para o STM, mas para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. Doutor Marcelo, o Código Penal Militar, qual foi a adaptação dele para o período democrático após 88? Como sendo uma lei que entrou em vigor no período anterior à Constituição, é certo que ele não foi elaborado nos mesmos moldes, nos mesmos parâmetros estabelecidos pela Constituição, porque ele é anterior, evidentemente. E tudo que nele fosse, como de fato é, contrário à Constituição de 88, evidentemente não foi recepcionado. Mas boa parte do Código Penal Militar e do Código de Processo Penal Militar foi recepcionado pela Constituição de 88 e fazemos uma interpretação, no caso, sistemática. O que contrariou, evidentemente, o que permanece nele e contrariou a Constituição de 88, nós, evidentemente, não aplicamos. Um exemplo simples é a responsabilidade criminal de menor de 18 anos, que o Código Penal Militar estabelece, e a Constituição veio e estabeleceu como idade limite, idade início para a responsabilidade penal, que são os 18 anos. Agora, doutor Fernando, qual é a formação dos juízes da Justiça Militar para a atuação democrática? Os juízes da Justiça Militar Estadual Mineira hoje têm uma formação privilegiada, né? Eu ouso dizer até que, né, poucos, e já ouvi isso de um ex-presidente, né, e de desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? A nossa justiça ela tem uma formação acadêmica sólida. Se você for pensar, Carlos, nós temos dos nossos 13 juízes, né, são 9 mestres em Direito, com mestrado em Direito por instituições importantes, professores, né, são 4 doutores em Direito, programas vinculados a programas de pós-graduação em Direito. Se você for pensar o número, né, 9 ou 4, num montante de 13, é um número quantitativamente importante de formação acadêmica sólida, que hoje claro, sempre consolidada na vertente de pensar o direito à luz do Estado Democrático de Direito. Afora isso, há uma iniciativa
inovadora do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, que é a criação de um curso de formação de juízes oficiais, né? Foi implementado há 2 anos atrás, pouco mais de 2 anos, um curso que é regular hoje e que acompanha os juízes que vão compor o escabinato de primeira instância, ou seja, os conselhos de justificação, os conselhos que julgam os militares nas auditorias, os crimes militares. E essa formação, ela é muito importante porque se coloca não só, né, professores de fora, mas cadeiras como direitos humanos, hermenêutica constitucional, a questão da proteção internacional dos direitos humanos, né, e afora outras disciplinas, né, princípios do Estado Democrático de Direito, que são fundamentais, eu acredito, para a solidificação dessa formação. Nós estamos chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais, começando com o senhor, doutor Marcelo. Sim. Bom, para falarmos da justiça militar, ficamos sempre muito à vontade e até mesmo o questionamento da existência ou não, se ela é corporativa ou não, faz parte, evidentemente, Carlos, do debate democrático, do ambiente de absoluta liberdade que vivemos e somos uma instituição de justiça, com sede na Constituição Federal e estamos sempre abertos a esse debate. Considerações do senhor, doutor Fernando, finais? Carlos, eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que, de fato, penso que um grande problema da justiça militar é o desconhecimento. Eu acredito que iniciativas como essa são muito importantes para trazerem o cidadão para conhecer um pouco da nossa realidade, da nossa justiça, que é uma justiça que tem grandes ganhos, né, em termos de efetividade, em termos de celeridade. É uma justiça que eu acredito que a sua composição, a composição mista, inclusive dos militares, da forma como é feita hoje, que garante, como o doutor Marcelo bem expôs, que seja sempre os crimes contra civis julgados por juiz togado, juiz civil, né, acredito que ela compõe um parâmetro reflexivo, um parâmetro democrático muito importante para as instituições e para a sociedade. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a Mages, Associação dos Magistrados Mineiros. Críticas, perguntas e sugestões, fale com a produção pelo telefone 31 3079 3454 ou pelos endereços eletrônicos tv@almg.gov.br ou viajustiça@mages.com.br. Até o nosso próximo encontro.